em uma questão. Temos aqui a seguinte exemplo de questão. Marque a alternativa correta que representa o vetor indução magnética nos pontos P e Q. Eu tenho aqui uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela está no sentido para cima em um fio vertical. Essa corrente elétrica ela vai gerar no seu entorno um campo magnético, né? Esse campo magnético vai ser um campo magnético rotacional. Se eu pegar a regra da mão direita, eu verei que esse campo magnético ele vai rotacionar no sentido anti-horário, como essas setinhas aqui que eu vou aqui desenhar. Esse meu campo magnético ele vai se espalhar por todo o espaço e vai chegar nos pontos P e Q e R. Agora eu quero que você, no caso nesse exemplo, me diga qual é o vetor indução magnética que eu vou enxergar no ponto Q. Vamos fazer aqui o desenho do meu campo magnético, da rotação. Se eu pegar aqui desse ponto, o que é que eu vou enxergar no ponto P? Eu vou enxergar o meu vetor indução magnética aqui, só que quando ele chega no ponto P, é como se eu visse apenas um ponto. Eu não vejo a minha flechinha. Então eu vou ver no ponto P, um ponto, e vou representar o ponto e uma bola. Então, se a questão, em vez de ser o ponto Q, me falasse o ponto P, a resposta correta seria a letra C. Mas essa não é o meu objetivo. Continuando a minha rotação, meu campo magnético vai continuar rotacionando e vai chegar até o ponto R. Quando ele chega até o ponto R, o que acontece? Acontece que eu vou ver um vetor indução magnética como se fosse uma flecha apontando para a minha direita. Então, esse aqui é meu vetor indução magnética no ponto R. Então, se a minha questão, em vez de ser o ponto Q ou o ponto P, fosse o ponto R, a minha resposta correta seria a letra A. Quando esse meu campo magnético continua a sua rotação e vai até o ponto Q, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar como se meu vetor indução magnética estivesse entrando no meu monitor. Então, eu não vou enxergar um ponto. Como ele está, como se fosse uma flecha saindo do meu sentido, fosse contrária à minha direção, eu vou enxergar então uma circunferência e um X. Então, a resposta correta desse exercício seria a letra D. Se por acaso eu tivesse um ponto atrás do meu fio, eu veria que meu campo magnético, quando chegasse nesse ponto, o vetor indução magnética seria uma seta apontando para a esquerda. Se por acaso eu tivesse um outro ponto aqui, seria uma seta apontando para a esquerda. Então significa o quê? Significa que em um fio retilíneo na vertical, vou até desenhar aqui um outro fio, onde a corrente elétrica está para cima, eu tenho que dos seus lados, o meu vetor indução magnética para a esquerda será, no caso, uma circunferência e um ponto. Circunferência e um ponto. Circunferência e um ponto. E para a direita será uma circunferência e um X. Circunferência e um X. Circunferência e um X. Por que isso? Porque à esquerda do meu fio eu verei as linhas de campo vindo em meu sentido. À direita eu verei as linhas de campo saindo do meu sentido, em sentido ao monitor. Se for na parte da frente do meu fio, eu verei linhas de campo na vertical apontando para a direita. Se essas linhas de campo estiverem passando por trás do meu fio, eu verei as linhas de vetor indução magnética apontando para a esquerda. Então, analisando em um fio retilíneo,
À esquerda, eu vou ver o quê? Vou ver linha de campo, circunferência e um ponto. À direita, circunferência e um X. À frente do meu fio, as linhas de vetor indução magnética estarão apontando para a direita. Atrás do meu fio, as linhas de vetor indução magnética estarão apontando para a esquerda. Ok? Compreendido? Para eu identificar isso com certeza, sempre terei que utilizar a regra da mão direita. Vamos agora ver como é que podemos calcular o vetor indução magnética.